Olá! Hoje a gente vai olhar para a humanidade de Jesus de um jeito um pouco diferente. Não só como uma questão de fé, mas, olha só, como um guia prático para a vida. Vamos mergulhar em como as atitudes que ele teve, que hoje são até respaldadas pela psicologia, podem ser uma inspiração direta para os nossos desafios de todo dia. E para começar, uma pergunta que dá o que pensar. Por que será que muitas vezes pessoas que nem são cristãs se sentem mais motivadas a seguir o Jesus histórico do que muitos cristãos? Essa questão já nos joga direto no centro do que a gente vai conversar hoje. Então aqui está o X da questão. De um lado, na coluna da admiração, é onde muita gente para. Jesus é o Senhor, o Salvador, alguém para a gente adorar. Mas e a outra coluna? A da imitação. A de ver ele como um exemplo real, um modelo de vida para a gente seguir na prática. Essa aí, muitas vezes, fica meio de lado, né? E é aí que surge um problema enorme. Com o tempo, muita gente transformou Jesus numa figura tão divina, tão sobrenatural, que ele ficou inalcançável. O foco foi tanto no poder, na adoração, que se criou um abismo, separando a fé da vida real, da experiência humana que ele de fato viveu. E essa é a barreira mental mais comum, a justificativa perfeita que impede a imitação. Ah, mas Jesus conseguia fazer isso porque ele era Deus. É exatamente nesse pensamento que muita gente se esconde e acaba invalidando o exemplo prático que ele nos deixou. Mas olha só, quando a gente vai direto na fonte, a história é bem diferente. Os evangelhos não mostram um Jesus flutuando por aí acima da vida. Muito pelo contrário. Mostram um Jesus encarnado, um Jesus humano, que entrou de cabeça na nossa experiência. E as provas disso são super concretas, do dia a dia. Ele sentiu fome e sede. Sentiu cansaço. Ele chorou. Ele se indignou, sofreu uma pressão absurda e foi rejeitado. Isso aqui não é detalhe, gente. Isso é a prova de que Jesus viveu a humanidade de verdade. E esse versículo de Lucas é brilhante para ilustrar isso. Diz que Jesus crescia em sabedoria e em estatura. Agora, para aí e pensa, Deus não cresce em sabedoria nem em tamanho, né? Seres humanos, sim. Isso deixa claro que ele assumiu plenamente a nossa condição humana. Isso tem até um nome teológico. Kenosis, vem da carta aos Filipenses e quer dizer autoesvaziamento. O psicólogo L. Samuel, que baseia muito do que a gente está conversando, destaca que isso significa que Jesus, por vontade própria, assumiu todas as limitações de um ser humano, se esvaziando do seu poder divino para viver como um de nós. E aqui a chave vira. Se Jesus viveu a missão dele em condição humana, então ele não está só pedindo adoração, ele está oferecendo um modelo de vida. A gente sai da admiração passiva e entra na imitação ativa. E como é que isso funciona na prática? Bom, Jesus se torna um baita modelo de saúde emocional. Ele mostrou autocontrole, gerenciando os impulsos, firmeza para sustentar o que acreditava, mesmo quando era difícil, compaixão para se conectar de verdade com o sofrimento dos outros e uma coragem emocional gigante encarando sentimentos como a tristeza lá no Getsemane sem nunca negar o que sentia. Ele descansava, colocava limites, enfrentava conflitos. Isso é humanidade bem vivida. E olha que interessante essa comparação. Jesus não era escravo do que os outros pensavam. Ele não dizia sim para todo mundo e não vivia guiado pela culpa. Essa é uma inspiração direta para a gente guiar nossas ações pelo nosso propósito, pelo autocuidado e não pela ansiedade ou pelo medo da rejeição. Coisas tão comuns hoje em dia. E é exatamente isso que o psicólogo Eli Samuel reforça. Essa perspectiva consegue conectar as nossas lutas diárias, o cansaço, a dificuldade de dizer não, os pensamentos negativos, com o exemplo concreto que Jesus deixou de como passar por tudo isso. E mais, os próprios textos mostram que ele agia na dependência do Espírito. Ele diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, e é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios." A força disso é tremenda. Ele não está mostrando um estado divino privilegiado e pronto. Ele está mostrando como um ser humano, cheio do Espírito, pode viver. Com isso, a mudança de perspectiva é total. Não é só um trono para ser contemplado, mas um caminho para ser seguido. Não é só um senhor para ser adorado, mas um exemplo a ser estudado. Não só um objeto de fé, mas um modelo de vida e uma baita referência de humanidade. E para fechar, fica a reflexão proposta pelo psicólogo Eli Samuel. E se aquela transformação que tanta gente busca não estiver só na admiração, mas sim na observação? O que aconteceria se de fato a gente começasse a estudar e a aplicar o jeito como Jesus viveu?
É uma pergunta que, olha, pode mudar tudo.